Instagram, posterior pelo WhatsApp. Primeiro de tudo, você autoriza a gente gravar essa reunião? Depois Claro, pode gravar sim. Esse é o nosso grupo. Como eu disse, eu sou a Amanda, a gente tem a Emily, a Angélica e o Márcio. E o nosso foco nesse trabalho, ele é mediação de conflitos, é matéria de MASCs, que são métodos adequados. O nosso grupo escolheu a questão de condomínios e síndicos, porque está muito em alta. Hoje em dia, todo mundo procura morar em condomínio, tanto pela segurança quanto pela infraestrutura, e são muitas pessoas. Né? Quando se tratam de pessoas, é onde entram justamente os conflitos. E aí, eu achou muito interessante essa pauta, e aí eu encontrei a sua página no Instagram e eu achei super legal que você prepara novos síndicos para os mercados atuais. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Questões de conflitos, como que funcionam, novos condomínios, se vocês têm alguma espécie de diretrizes, se nas palestras que vocês ministram, vocês falam sobre isso, dessas mediações, como resolver, quais são os maiores conflitos hoje dentro de condomínios e como os síndicos solucionarem isso sem precisar levar para uma ação judicial. Perfeito. Então, né, pessoal, primeiramente eu quero agradecê-los aí pela oportunidade. Eu acho que é muito importante esse tema que vocês escolheram. De fato, vocês estão com uma visão bem atualizada com relação à realidade do mercado. Hoje, o mercado condominial é um mercado que está em franca expansão. Né? A tendência cada vez maior são os empreendimentos verticais, dado a questão mesmo até de pouco espaço, né, no ambiente urbano. E a gente tem justamente nesses momentos a situação de mais pessoas, né, convivendo em espaços menores, né? É o famoso confinamento. O condomínio não deixa de ser um confinamento de luxo. Então, não sei se vocês hoje aí moram em condomínio. Moro sim. Nós temos ali, o Márcio é o guerreiro aí do time que mora em condomínio, então já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Não, legal. O teu condomínio, Marcelo, é condomínio de grande porte, meio porte? Quantas unidades mais ou menos hoje? É que, na verdade, eu morava em condomínio, aí eu vou mudar agora, dia 25, 26. É um novo condomínio, tá fazendo ainda aí, né? Fazendo as bases. A gente tá correndo atrás de um síndico de um condomínio para a gente poder fazer uma entrevista. Só que como eu não mudei ainda, nem tem síndico ainda, não tem nada, tá fazendo, é tudo novo. Perfeito. Não, então, o que acontece, né, pessoal? Falando um pouquinho, né, da minha trajetória no mercado condominial, né, eu tenho praticamente 10 anos de atuação no mercado condominial, na sindicatura profissional. Eu fiz a gestão simultânea de 47 condomínios, 33 mil moradores no Rio Grande do Sul. Né? Então, nós tínhamos a gestão de 33 mil moradores simultaneamente em 47 empreendimentos. Na nossa carteira, nós tínhamos o menor condomínio da nossa carteira, 120 unidades, e o maior, 806. E uma média dos condomínios entre 400 e 500 unidades. Então, sempre trabalhamos, né? Sempre trabalhei com condomínios de grande porte. Então, esse foi justamente a minha característica de mercado. Também tínhamos como característica de mercado exatamente essa situação que o Márcio está passando agora, que é a implantação de novos condomínios, que é muito desafiador para o síndico, porque o síndico ele tem que já na sua primeira previsão orçamentária, ali na primeiro contato com a administradora, ele já tem que ter ali redondo com relação às receitas, despesas do empreendimento, fazer ali o bom levantamento na vistoria inicial. Então, mas tem que tomar muito cuidado com isso lá no teu empreendimento, que o primeiro síndico de vocês, ele tem que ser muito criterioso na vistoria de recebimento do empreendimento junto à construtora. Porque se qualquer situação que o síndico venha a assinar e tem algum defeito posterior, muito provavelmente vai necessitar de uma demanda judicial por uma questão de exercício de garantia junto à construtora. Só que o síndico já deu aceite junto à construtora, ele já avalizou que está recebendo daquela forma, como não tendo nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de problema, então é fundamental, né? Mas o assunto de vocês, que interessa a vocês, não é a implantação de condomínios e a gestão em si, é justamente a questão da mediação de conflitos, né?
Então, é fundamental, pessoal, que vocês tenham essa expertise, esse entendimento que em condomínios existem muito, em primeiro momento, as diferenças, né? As diferenças de cultura, as diferenças eu digo de muitas vezes diferença de criação, né? Tem pessoas que são criadas de uma forma, né? Por exemplo, nasceram e moram em casas e de repente vão morar em um condomínio. Tem a questão da experiência da pessoa que pela primeira vez vai morar em um condomínio e existe em algumas situações aquela resistência, por quê? Condomínio, quando tu optas por morar em um condomínio, tu vai seguir um conjunto de regras, de normas que estão previstas no regulamento interno do condomínio e na convenção. A partir daquele momento, eu entendo, né, que o condomínio, quando tu optas por morar em condomínio, tu assinaste um contrato de adesão. Tu estás aderindo àquele conjunto de regras e aquele conjunto de normas. E se tu não seguir aquelas normas, tu está sujeito a punibilidades, né, que vai desde a advertência, a notificação e até mesmo a multa por infração a normas de condomínio, conforme previsto no regulamento interno. Né? Então, a partir deste momento, por que é criado a lei? Por que é criado as normas dentro de um condomínio? A lei ela é criada para garantir o mínimo. Né? Então, dentro de um condomínio, as normas são feitas para garantir o mínimo de respeito e convivência coletiva. Né? Então, é fundamental que tenha essa situação, esse conhecimento. O que eu vejo no papel do síndico com relação à questão de atuar dentro dos conflitos, que eles vão existir sempre dentro do condomínio. Não existe nenhum condomínio 100% pacífico. Eu até falo brincando em podcasts, né? Já falei muitas vezes em podcasts, em lives que eu participo. Eu já disse que o único condomínio que até hoje eu não vi conflito é cemitério. É único, porque nos demais, o restante sempre vai ter alguma situação de conflito. Vai ter. E aí nós temos que separar existem 3 formas de o síndico, né, da administração do condomínio, analisar quando começa a existir um conflito entre unidades, entre moradores. E aí as 3 formas, as 3 análises têm que ser feitas. Se é uma situação de implicância, intolerância ou, de fato, o desrespeito da própria norma. Porque o que acontece? Existe, de fato, aquela situação de pessoas que elas entraram em um condomínio, elas não têm aquela conduta de prestar o devido cuidado com relação às normas. Dificilmente os moradores, muitas vezes, leem o regulamento interno de um condomínio e aí exercem aquela ação de ligam um som alto depois do horário permitido, vão ali utilizando áreas comuns do condomínio, afrontando com as normas do mesmo, e isso aí acaba gerando infração. E aí, o que geralmente, quando o síndico aplica uma notificação ou uma multa, o que o morador diz? Eu não sabia. Vocês sabem, vocês hoje são estudantes do ordenamento jurídico e sabem disso. Ninguém pode descumprir a lei alegando desconhecimento. Isso está previsto na nossa legislação. Condomínio é a mesma coisa. Né? Então, se existem as normas foram feitas para serem cumpridas ali. E cumpre ao síndico, por uma obrigação legal, a aplicação dessas normas. Só que o síndico ele tem que ter o devido tato do seguinte: saber interpretar se isso é uma implicância, é uma intolerância ou, de fato, é um descumprimento de norma. Como é que tu diferencia? O descumprimento de norma é aquilo que é constatado de forma fática. Né? Tu tens ali a devida materialidade, a gente sabe que o ônus da prova é de quem acusa. Então, o condomínio, para fazer a aplicação de uma norma, ele tem que constituir prova, constituir materialidade. Porque se eu aplicar uma notificação ou uma notificação de multa a um morador e eu não tiver a devida materialidade para este fim, incorre do risco até do condomínio tomar um revés com relação a isso e ter que indenizar um morador, né, na esfera civil, por questão de danos morais e tudo mais. Só que existem muitas situações que daí cumpre ao síndico analisar. O que é implicância? Vamos supor, tá? Que nem eu tenho aqui na minha tela. O Márcio e a Emily acima, vamos supor que é um andar, e está ali a Amanda e a Angélica no andar de baixo. Aí vamos supor que a Angélica e a Amanda abriram um chamado comigo reclamando de barulho do apartamento de cima, que é ali do Márcio e da Emily, conforme eu tenho aqui na disposição na tela. O que cumpre a mim, como síndico, analisar? Primeiro, se de fato a Angélica e a Amanda têm provas que consigam constituir a demonstração e a comprovação que a unidade de cima está infringindo o regulamento interno.
Por quê? Pode ser uma situação que exista uma implicância entre as unidades. A Amanda e a Angélica não gostam do Márcio e da Emily, não gostam deles. E aí tentam usar a máquina do condomínio para tentar prejudicá-los. E aí pode ser uma situação que, a partir desse momento, a gente analisa como sendo uma implicância. Existe um conflito entre as unidades que vai além da esfera condominial. Ou também pode ser uma situação de intolerância, porque tem muitas pessoas que optam por morar em condomínios, mas elas acham que em condomínios vai ter um silêncio absoluto e nunca vai existir. Eu já passei por situações práticas de pessoas abrindo chamados e reclamações, por exemplo, do vizinho de cima, porque ouviu o barulho da impressora, o barulho da descarga do vaso sanitário, porque a pessoa derrubou uma tampa de panela, porque a pessoa ligou um liquidificador, porque a pessoa ligou um secador de cabelo. Isso a gente não pode colocar como sendo uma infração, porque isso são ações que correspondem ao uso cotidiano da unidade. Como é que tu não vai usar um secador de cabelo porque tu mora em um condomínio? A pessoa não vai utilizar o vaso sanitário porque está incomodando o vizinho de baixo? Claro, aí tem a situação que pode haver algum problema construtivo, alguma coisa assim. O síndico sempre tem que analisar todas as situações e se munir de todos os elementos para verificar se existe uma implicância, se existe uma intolerância, se de fato é uma infração consumada, e a partir disso o síndico vai se posicionar, né? Porque como é que funciona essa situação dentro dos condomínios? Vamos supor que existem uma série de notificações entre as unidades. O síndico vai fazer a aplicação da norma tendo a devida materialidade. Mas vamos supor que mesmo com a aplicação da norma do condomínio, com o regulamento interno, não conseguiu se chegar em uma pacificação entre os moradores. Como é que eu sempre tratava essas formas? Primeiro, a aplicação da norma por escrito, com a notificação para deixar devidamente formalizado que o síndico, que a gestão não está sendo omissa. Mesmo assim, não conseguiu se chegar à pacificação. Então, o segundo passo é chamar as unidades para uma reunião e, a partir daí, tentar se fazer uma pacificação em reunião. Aí o que se pergunta? Pessoal, vocês se sentem à vontade a fazermos uma reunião presencial? Não, não quero olhar para a cara daquele cidadão, não me interessa, se eu olhar ele, eu vou jogar uma cadeira nele. Então, faça uma reunião por vídeo. Hoje nós temos todas as tecnologias a nosso favor, né? Mesmo assim, não conseguimos chegar fazendo uma meação em uma reunião ali entre as unidades, não conseguiu se chegar num consenso, aí o extremo é ter uma demanda judicial. A partir daí, verificar se uma das partes tem interesse em fazer um boletim de ocorrência por perturbação ao sossego da autoridade, demandar uma ação judicial, mas isso é o extremo. Digo assim para vocês, pessoal, olha, em 10 anos de sindicatura, com 33 mil moradores administrados, eu acho que eu tive, no máximo, uns 5, 6 casos que, de fato, necessitaram ser demandados judicialmente. Porque os outros conflitos que nós tivemos, e foram muitos, por sinal, sempre conseguimos resolver dentro da esfera condominial, né? Ou por intermédio ali da própria aplicação da norma, ou ali realizando uma reunião entre as unidades, e a partir desse momento resolvendo essas demandas. Mas o síndico, sim, ele tem que se fazer presente nessas situações, porque a gente sabe que a gente responde muitas vezes pela ação ou pela omissão, né? E uma pessoa, quando ela opta por ser síndico de um empreendimento, seja o síndico profissional, seja o síndico orgânico, no caso, o síndico morador, ele carrega todo um rol de responsabilidades que são elencados lá no Código Civil Brasileiro. Então, quando a pessoa ela é eleita, lá naquela ata de eleição, vai o CPF dele, ele é responsável por tudo naquele empreendimento, né? Então, essas situações eu vejo que são 4 momentos. Primeiro momento é a análise fática, verificar exatamente o que está acontecendo entre as unidades, entre os moradores que estão naquela situação de conflito. Segundo passo, a aplicação da norma conforme tu tens ela ali aprovada no seu regulamento interno, aprovado, eventualmente aprovado em assembleia. Terceiro ponto, uma reunião para tentar um alinhamento entre as partes. Essa reunião pode ser online ou pode ser presencial, né? E aí, numa situação extrema, que é a demanda judicial. E aí vai
demandado judicialmente, tem-se ali tudo que vocês sabem, ali vai-se para uma audiência de conciliação, não chegou-se a conciliação, vai-se para instrução, e aí aguardando uma sentença do magistrado. Resumidamente, é mais ou menos assim que se dá o dia a dia, o cotidiano, né, da gestão condominial. Marcelo, uma pergunta: quais são os maiores conflitos que tem dentro de um condomínio? Perfeito. Geralmente é perturbação ao sossego. É a questão de som alto, arraste de móveis, às vezes a questão ali de crianças, de pet latindo ou miando, né, no caso dos gatos. Então, geralmente é a perturbação ao sossego. Essa aí é a campeã, né, de chamados, né, e de situações que podem gerar ali um conflito, né, ou descumprimento de normas condominiais. Certo. Mais uma dúvida. Você falou que vocês implementam tudo isso com novos síndicos em novos condomínios. Quais os parâmetros que vocês seguem para fazer essas diretrizes de convivência? É uma padrão para todos os estabelecimentos ou estabelecimentos de alto padrão, classe média vão mudando de acordo? Ou tem uma votação dos condôminos para escolher horário, uso de áreas comuns, definição de uso de garagem, essas questões cotidianas? Certo. Assim, Amanda, cada condomínio, quando ele nasce, né, quando ele surge, quando ele é implantado, existe uma minuta de convenção. E já vem pré-estabelecido dentro dessa convenção, em alguns casos, ou às vezes em um documento a par, o regulamento interno. Então, o condomínio nasce com determinadas normas. Geralmente, essas normas elas têm base na legislação. Por exemplo, o horário de silêncio é estabelecido conforme legislação ali nacional, federal, a legislação da região. Né? A questão de incidência sonora, por exemplo, tem que verificar em algumas cidades, por exemplo, acima de 50 decibéis já é considerado perturbação. Né? Mas quem é que anda com você? Por acaso, algum de vocês tem um decibelímetro no bolso? Ninguém tem, né? Então, o que a gente justamente pede sempre? É a questão do bom senso, né? Que haja o bom senso na convivência. Mas o condomínio ele já nasce com um conjunto de normas. E aí, cada condomínio, aí eu digo, cada condomínio é uma característica, é uma história. Cada condomínio vai depois deliberar em assembleia as normas de convivência que convém a ele, desde que o que é deliberado e aprovado em assembleia não extrapolem a legislação. Por exemplo, nós temos ali a questão de perturbação ao sossego, que é a emissão sonora a partir das 22 horas. Então, eu não posso colocar no regimento interno que a pessoa pode fazer uma festa, botar o condomínio abaixo até as 4 horas da madrugada. Não pode, porque eu estaria incidindo em uma norma que estaria acima, uma norma interna, que estaria acima da legislação. Então, a legislação ela vai dar a base. E a partir daquela base, cada condomínio vai estipular as suas regras. Respondendo a tua pergunta com relação ao tipo, ao padrão, tá? O que existe muitas vezes nos condomínios de padrão menor? No caso, principalmente nos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes eles são compostos por moradores que nunca tiveram experiência de morar em condomínio. Então, a tendência é que hajam mais conflitos, porque as pessoas elas não estão ainda, não têm aquele conhecimento da convivência dentro de condomínio. Condomínio é um conjunto de normas, é um conjunto de regras. E se tu não segui-las, tu está sujeito à punibilidade. É que nem na rua. Tu não vai sair na rua, dar uma tijolada em alguém e achar que vai ficar por isso mesmo. Porque existem já previstas questões na nossa legislação com relação a isso. Condomínio é a mesma coisa. Condomínios de alto padrão, eu digo para vocês, têm a mesma situação, têm os mesmos problemas que os demais condomínios. A única diferença é que muitas vezes tu consegues ver que são pessoas que elas já têm um pouco mais de discernimento do coletivismo. Mas eu, por exemplo, só que cada condomínio tem seu grau, os seus problemas, cada um tem a sua peculiaridade. Ninguém é igual a ninguém, né? Por exemplo, eu administrei até uns quase 4 anos atrás, na Serra Gaúcha, um condomínio de altíssimo padrão, de pessoas multimilionárias.
E neste condomínio, em uma situação específica, o grande problema deles era o seguinte, que ao lado do condomínio existia um aeroclube. E boa parte dos moradores do condomínio tinham helicópteros, tinham jatinhos, né? E o grande problema deles, lá, à época que um morador se enfureceu, é porque era um período de feriado e o aeroclube estava tendo muita movimentação de táxis aéreos. E esse morador estava enfurecido porque ele teve que deixar o helicóptero dele na cidade vizinha e não no aeroclube do lado do condomínio. Aí eu fiquei só pensando que só os problemas da minha vida fossem onde eu deixo meu helicóptero, né? Mas o que acontece, mas a gente sabe que para a condição deles e situação deles, esse é o problema, porque essa é a situação deles. Então, o síndico ele tem que ser um camaleão, ele tem que se adaptar a todas as realidades. Eu, na minha carreira como síndico profissional, eu administrei desde os condomínios par e far, que são aqueles de loteamentos de prefeitura, que são ainda abaixo do Minha Casa Minha Vida, ao altíssimo padrão. Então, nós temos todas as experiências do mercado condominial com relação a esse tipo de gestão. Mas a gestão de conflitos, ela é igual, seja no alto padrão, no médio padrão, no baixo padrão, porque tem que seguir todo o conjunto de normas que são pré-estabelecidos pelo condomínio. Entendi. Quais seriam, na sua opinião, as principais vantagens e desafios para aplicar a mediação nos condomínios? As vantagens primeiro, não ter a necessidade de levar uma demanda judicial. Porque quando chega a esse extremo, primeiro, sobrecarrega o sistema judiciário, que a gente já sabe que é completamente sobrecarregado. Segundo, aí já é o extremo do belicismo, já é uma situação muito bélica. Chegou ao ponto que não tem mais o que ser feito, saiu da esfera condominial. Cumpre ao condomínio apenas demonstrar provas e, principalmente, o condomínio demonstrar que a sua parte fez, que o condomínio não foi omisso numa situação como essa. Eu defendo sempre que seja buscado dentro da esfera condominial a pacificação, né? Porque conseguindo buscar, primeiro, a própria administração, ela é valorizada com relação a isso, a figura do síndico é valorizada com relação a isso, e principalmente, os síndicos são ciclos, mas os moradores vão continuar lá. E aí, tu conseguindo resolver dentro da esfera condominial, tu aplica literalmente a política da boa vizinhança. Deixou todo mundo calminho, porque já aconteceram várias vezes que chega-se ao extremo de necessitar uma sentença judicial, depois chega no condomínio os moradores se encontram no pátio e se quebram a pau os dois, sabe? Então, isso aí acontece muito. Então, acho que é fundamental, sim, que a gente consiga cessar todas as possibilidades dentro da esfera condominial e muitas vezes consegue sucesso nisso. Entendi. Perfeito. E uma coisa que eu acho que é fundamental, pessoal, salientar aí para vocês, não sei se algum de vocês ainda pensa, né, em exercer aí alguma atividade dentro do segmento condominial, até mesmo na sindicatura, eu acho que é interessante porque é um mercado muito próspero e, detalhe, ele é um mercado que, por mais que hoje ele esteja grande, seja pulverizado, ele é um mercado que ele é ainda muito novo. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, onde eu moro há 3 anos, aqui 20% dos empreendimentos possuem síndicos profissionais. Olha o mercado que tem a ser explorado. Agora fomos convidados recentemente a prestar serviços para profissionalização do mercado no Mato Grosso. Então, é um mercado que está iniciando agora também. No Rio Grande do Sul, é um mercado que em torno de 35% dos condomínios possuem síndicos profissionais, mas obrigatoriamente, por lei, por força de lei, todo empreendimento, todo condomínio tem que possuir a figura de um síndico. Ele tem que ter uma pessoa que seja responsável civil e criminalmente pelo empreendimento, até para a contratação e descontração de serviços, a contratação do seguro obrigatório e, principalmente, o que é a nossa pauta aqui, né? Resolver os conflitos, né? Resolver as tretas. Sim, verdade. E creio que muitos síndicos tinham que ter, como posso dizer para o senhor, muitos síndicos não têm não é preparado, eles excluem dali, mas não são preparados para mediar um conflito e às vezes piora as coisas, né? Então eu creio que tem que ter pelo menos o básico.
Teve uma situação até, Márcio, pegando esse ponto que tu salientou, tivemos uma situação uma vez, não, graças a Deus, não em condomínio nosso, mas em condomínio de um síndico que exatamente não tinha todo esse preparo. O que aconteceu? O síndico foi chamado para solucionar uma situação de som alto que estava acontecendo entre algumas unidades. Era um morador lá, completamente fora da casinha, que ligou num sábado, 11 horas da noite, o som, queria fazer uma festa dentro do apartamento, botou o condomínio abaixo. O síndico, sem o devido preparo, foi lá abordar esse morador e acabaram os dois saindo no soco, né? Então, isso aí acontece. Até, inclusive, pegando esse exemplo, é uma coisa que é fundamental, pessoal, salientar: o síndico, ele não é um deus, tá? O síndico, ele vai até onde é a sua prerrogativa. Vamos supor uma situação como essa: tem um maluco lá com som alto no apartamento, botando o condomínio abaixo, ou numa casa, botando o condomínio abaixo. Ele está afetando o convívio comum, ele está afetando toda a harmonia do condomínio. O síndico orientou uma vez, ele não parou, orientou a segunda, ele disse: não, eu vou continuar fazendo e azar. Próximo passo é acionamento da Polícia Militar. Porque existe o crime da perturbação do sossego. Eu, inclusive, oriento que em situações extremas seja acionada a Polícia Militar. Eu já tive situações de ter arma de fogo, faca, facão, tudo apontado para cima de mim, né? E aí a gente sabe, nós somos seres humanos, nós também temos que preservar a nossa integridade física. E aí quem tem o maior preparo para isso é exatamente a Polícia Militar numa situação como essa. Então, numa situação extrema, mas extrema mesmo, orientação seja acionado a Polícia Militar. Em situações, por exemplo, que existe hoje muito a questão de brigas entre casais, né? Eu, particularmente, Marcelo, eu não oriento uma intervenção direta da figura do síndico. Eu oriento o mapeamento da situação, né, e o acionamento da Polícia Militar, porque a Polícia Militar é que vai ter o devido preparo para uma abordagem de uma situação como essa. Imagina, já está o extremo de uma briga dentro de uma unidade, que está causando perturbação ao condomínio como um todo. Imagina, tu vais lá para fazer uma abordagem sem o preparo necessário, uma situação que era uma briga pode acabar num homicídio, um feminicídio. Então, tem que se ter o devido preparo para esse tipo de situação. Eu, particularmente, todos os síndicos que eu preparo hoje no mercado, os que eu presto consultoria, todos os condomínios, os empreendimentos que eu já administrei junto à minha equipe, sempre trabalhávamos dessa forma, né? Se está tendo uma constatação de uma agressão a menor, a idoso, uma briga de casal, tu faz a tua parte de fazer o mapeamento e, posterior isso, o acionamento ali dos órgãos competentes para fazer a intervenção numa situação como essa. Mais uma dúvida, Marcelo. Quando chega numa situação não tão extrema, que os dois moradores aceitam sentar numa mediação e conversar de forma prática, como que você indica o síndico fazer isso? Se quando vocês fazem esse preparo de síndico, se tem um treinamento para isso, como seria essa reunião de conciliação dos dois, de pacificação, para tentar resolver dentro do próprio condomínio? Perfeito. Bom, primeira recomendação se for uma reunião online, a gravação, solicitar ali a autorização de todas as partes para a gravação, até para que o condomínio possa constituir uma devida materialidade, que o condomínio não foi omisso. A confecção de uma ata desta reunião e a coleta de assinatura de todos os que participaram. Porque nós temos que pensar no seguinte: além da pacificação, que é o que a gente busca numa situação como essa, nós temos que pensar principalmente em criar materialidade para demonstrar que o síndico, que o condomínio está fazendo a sua parte. Porque o condomínio vai ser cobrado, tanto por conselho de moradores, por outros moradores. Tá, e aí? O que tu está fazendo? Tu fez alguma coisa com relação àquela situação lá dos moradores A e B? Sim, obviamente, tu não vai demonstrar, não vai publicizar uma ata como essa, tu não vais demonstrar um vídeo com relação a isso, até por questões de direito de imagem, a própria LGPD, mas tu vai ter ele configurado, porque se chegar ao extremo depois que tu fizeste a pacificação
mas mesmo assim acalmou um tempo, depois começaram a brigar de novo, e isso for demandado judicialmente, futuramente o condomínio vai ser citado com relação a isso, é um padrão do judiciário, e o condomínio vai apresentar em juízo todas as provas de que, olha, nós estamos fazendo nossa parte, inclusive no dia tal, horário tal, realizamos uma reunião com os moradores, segue aqui a ata, né, assinada por ambos, onde chegaram a um consenso com relação a tudo, mas infelizmente voltaram ao clima bélico, né? Uma pergunta. A gente percebe que tem muitos moradores que também não conhecem muito bem o que é mediação, né? E, na sua opinião, o que o síndico ou a administração poderia fazer para divulgar mais esse método e mostrar os benefícios dele dentro do condomínio? Publicidade. Eu vejo que falta muito hoje para muitos síndicos na gestão condominial é a comunicação com os moradores. É exatamente publicizar tudo aquilo que pode ser feito dentro da esfera condominial. Maior publicidade para as normas do condomínio, maior publicidade para o que o síndico pode fazer, o que são as prerrogativas do síndico, né? E até onde o síndico pode agir em determinadas situações. Eu acredito, sim, que a boa comunicação é o que faz a boa gestão. No meu início de carreira, eu tive muitos problemas com relação à comunicação. Eu errei em alguns momentos com relação à comunicação com os moradores, mas a gente aprende, né? Muitas vezes com os erros, a gente acaba aprendendo e vai evoluindo. Eu acho que o fundamental o primeiro passo é a boa comunicação com a comunidade de condomínio. Sim, sim. Entendi. Da minha parte, eu tô bem, aprendi bastante. Show. Não, que bom, Márcio, que bom que foi satisfatório aí para ti, né, para você com relação a isso, porque, de fato, o mundo condominial é algo completamente diferente do que nós vemos assim no cotidiano. Eu, particularmente, entrei para a sindicatura profissional, falo para vocês como é que eu entrei. Eu entrei para o mercado condominial exatamente porque eu morava em um condomínio e eu comecei a desconfiar de alguns atos do síndico do meu condomínio, comecei a estudar com relação ali ao mercado por conta própria, comecei a estudar porque eu pensei, se é para eu debater com ele, vou debater com argumento, né? Se é só para ficar batendo boca em grupo de WhatsApp ou em WhatsApp ali, não vai chegar a lugar nenhum. Então, é aquela situação, conheça o inimigo, conheça o campo de batalha, né? Ó, acredito que vocês já devem ter lido A Arte da Guerra, né? Para pessoas da área jurídica, é uma leitura de cabeceira, A Arte da Guerra. Então, acho que é fundamental isso aí. Então, eu entrei para o mercado exatamente questionando o síndico do condomínio que eu morava à época. Gostei, achei interessante, me identifiquei neste mercado e estamos aí até hoje, expandindo nacionalmente, graças a Deus. Sim, isso é bom, muito bom. E agora, né, Márcio, tu que vais iniciar aí a tua carreira como condomínio, um condomínio que está em implantação, né? Então, os primeiros cuidados que tu tens que ter. Primeiro, é pesquisarem o histórico do síndico. Segundo, evitarem a imposição de síndico por parte de construtora, de administradora, porque o síndico é uma pessoa que vai gerir não só o condomínio de vocês no dia a dia, ele vai fazer toda a gestão do dinheiro de vocês do condomínio, vai fazer toda a gestão de contratos. E uma coisa que eu digo, já falei em muitos podcasts, em eventos que eu participo, eu já disse, o síndico tem muito poder na caneta. O síndico, eu acredito que deva haver ainda alguma legislação limitando um pouco os poderes do síndico. Só para exemplificar para vocês, tá? Vamos supor que vocês aí são um condomínio, eu sou o síndico de vocês. E o caixa do condomínio de vocês hoje tem 500 mil reais positivo. Vocês têm 500 mil reais no caixa. Eu posso chegar lá na administradora do condomínio de vocês e ver o seguinte, ó, a partir de amanhã eu quero esse dinheiro aqui via Pix nesta conta. E eu tenho poder legal para isso. Por isso que é importante que se façam travas. Muitos condomínios que eu assumi, eu criava um estatuto fiscal financeiro, onde eu limitava o poder do síndico dentro
da esfera condominial. Levava, apresentava, aprovava em assembleia, porque a assembleia é soberana, né? E a partir disso eu colocava travas futuras para próximas gestões, porque os síndicos são ciclos, né, pessoal? Tu não é assim, tu está como síndico. E aí tem que tomar esse cuidado. Sabe aquilo que a gente fala muito de política de Estado e política de governo? Porque muito síndico entra com a cabeça de política de governo, ou seja, ele já entra pensando na reeleição. Ele mal pisou no condomínio, já está pensando na reeleição. Isso é política de governo. O que é política de Estado em condomínio? É tu criar políticas que, mesmo tu fora da gestão, as tuas decisões e as tuas aprovações vão continuar tendo efeitos dentro do condomínio, a não ser que venha uma nova assembleia e venha a modificar aquilo ali. Para finalizar, que conselho que o senhor daria para os síndicos ou gestores condominiais que desejam aprimorar a forma como tratam os conflitos no ambiente condominial? Especialização, capacitação, trabalhar muito forte como é que eu posso dizer assim para vocês? Trabalhar muito forte o seu psicológico, porque administrar condomínios requer uma inteligência emocional que é quase sobre-humana, porque tu trabalha diariamente com problemas, porque o que chega ao síndico, 98% das demandas são problemas. Então, tu tens que ter uma inteligência emocional muito grande, porque se tu levar para o coração tudo aquilo que chega a ti, porque geralmente o síndico, seja ele um síndico da conduta mais libada que seja, o síndico sempre vai ser o ladrão, o síndico vai ser sempre o culpado, o síndico vai ser sempre... Se cair um meteoro hoje em São Paulo, pode ter certeza que o primeiro culpado vai ser o síndico. Vocês podem ter certeza com relação a isso. O primeiro culpado, por que é que tu não parou aquele meteoro? Sabe? Então, isso aí é normal. O síndico tem que ter treinamento, capacitação e uma inteligência emocional muito grande. Perfeito, Marcelo. Eu acho que era isso. Ajudou muito o nosso trabalho. Eu agradeço de verdade. Eu não sei se mais alguém tem mais alguma dúvida para falar, mas basicamente era isso, que eram as dúvidas que a gente tinha e era o conteúdo do trabalho e foi de grande valia, ajudou demais. Não, fico feliz mesmo em poder ter ajudado vocês. Me coloco à disposição quando quiserem, em qualquer situação aí, podem contar comigo, pode contar com todo o nosso time aí, né? Eu acho que é fundamental. Eu parabenizo vocês por terem abordado esse tema, porque eu vou ser bem sincero com vocês, nem todas as pessoas têm essa visão que vocês estão tendo hoje com relação ao mercado condominial, porque é algo gigantesco, é uma tendência futura, a tendência futura das pessoas é morarem em condomínios, né? Até eu falei esses tempos brincando em um evento, né, que nós tínhamos lá na Idade Média o feudo e o senhor feudal, né? E se parares para analisar, os condomínios são feudos e o síndico é o senhor feudal dos tempos modernos, né? Então, acho que é muito importante isso aí, eu fico feliz de poder ter ajudado vocês aí. Obrigado, Tá. Marcelo. É isso, muito obrigada, viu? Uma ótima noite. Obrigadão, uma ótima noite para vocês também. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão. Show, gente. Ficou top. Ficou bom demais. Ficou, também gostei.